Capítulo 21. Depois veio o dia em que ela passeava devagar pela Avenida do Congresso, olhando as vitrines. A Avenida do Congresso era a principal via do comércio varejista. Ela olhava as vitrines, apenas olhava, sem intenção de comprar nada, sem necessidade de comprar nada, mas sentindo-se excelente neste estado de liberdade, apreciando a multidão de consumidores bem vestidos que se acotovelavam na calçada ensolarada à sua volta, mulheres, na grande maioria, pouco antes do meio-dia, apreciando a agitação elegante e ruidosa que elas produziam, apreciando esse momento despreocupado, apreciando esse breve repouso, uma encomenda da Sra. Hazard, uma promessa de trazer algo para ela, foi o que a trouxera Patrice ao centro da cidade. Tanto mais por saber que se tratava de uma ausência legítima, não uma deserção, e que o bebê estava seguro, bem cuidado, enquanto ela se achava fora, e que assim teria uma satisfação ainda maior ao voltar para ele após esse breve passeio. Decidiu pegar o ônibus no ponto seguinte. Em vez de escolher o que estava mais perto, às suas costas, percorrer a distância que separava um ponto do outro. Então, de algum lugar às suas costas, Patrice ouviu chamar o seu nome. Reconheceu a voz logo da primeira sílaba, alegre, jovial. Bill. Ela já tinha pronto no rosto o sorriso de cumprimento antes mesmo de virar para ele. 2 passadas largas e enérgicas de Bill bastaram para que ele se achasse ao seu lado. Olá, achei que tinha reconhecido você. Ficaram imóveis, um minuto, face a face. O que está fazendo fora do escritório? Eu estava justamente voltando para lá. Tive que falar com uma pessoa. E você? Vim pegar para sua mãe uma linha importada da Inglaterra, que ela havia encomendado na Blons. Antes que eles mandassem a encomenda para casa, eu fui até lá para pegá-la. Vou caminhar com você, propôs Bill. Boa desculpa para vadiar, pelo menos até a próxima esquina. É lá que vou pegar o meu ônibus, disse Patrice. Viraram-se e retomaram o caminho, mas agora no passo de tartaruga que Patrice vinha mantendo antes de encontrar o Bill. Ele franziu o nariz e voltou os olhos para o alto em sinal de satisfação. Faz um grande bem a gente caminhar sob o sol de vez em quando. Pobre homem solitário, sofrido. Quem dera eu ganhasse 1 centavo cada vez que você sai daquele escritório. Ele riu sem se acanhar. Pode servir de desculpa se for o meu pai que me manda sair. É bem verdade que sempre me apresento diante dele quando está precisando de alguém para ir à rua. Divertiram-se? São bonitos? Disse Patrice com aprovação. Sim, concordou Bill. Mas o que são? Você sabe muito bem que são chapéus. Não se faça de superior. Foram em frente, pararam de novo. É isso que chamam de olhar as vitrines. É isso que chamam de olhar as vitrines. Como se você não soubesse. É divertido. Não se vai a lugar algum, mas se vê um bocado de coisas. Você está gostando agora porque é uma novidade. Espere até depois de estar casado e ter feito isso muitas vezes, aí não vai mais achar tão divertido. A vitrine seguinte era um mostruário de canetas tinteiro, uma vitrine pequena, não mais de 2,5 metros de largura. Patrice não mostrou intenção de parar ali. Foi ele que tomou a iniciativa, fazendo-a parar também. Espera um instante. Isso me lembra de uma coisa. Estou precisando de uma caneta. Você está disposta a entrar comigo 1 minuto e me ajudar a escolher? Preciso voltar, disse ela sem entusiasmo. É só 1 minuto. Sou rápido para fazer compras. Não sei nada sobre canetas, Patrice objetou. Nem eu. Justamente por isso. 2 cabeças pensam melhor do que uma. Bill segurou-a de leve pelo braço, a fim de tentar convencê-la. Ah, vamos lá. Sou do tipo que os vendedores fazem comprar qualquer coisa quando eu estou sozinho. Não acredito em uma palavra do que você está dizendo. Você só está querendo companhia. Ela riu, mas mesmo assim entrou ao seu lado. Bill lhe ofereceu uma cadeira diante do balcão.
trouxeram uma caixa de canetas e a abriram. As canetas foram objeto de debate entre Bill e o vendedor, sem que Patrice tomasse parte. Várias delas foram destampadas, abastecidas em um tinteiro que se achava disponível no balcão, experimentadas em um bloco de anotações, que também ficava no balcão com essa finalidade. Patrice observava, tentando demonstrar um interesse que na verdade não tinha. De repente Bill lhe disse: "Que tal você acha essa aqui?" Enfiou uma caneta entre os seus dedos e pôs o bloco de papel em sua mão, antes que ela se desse conta do que estava acontecendo. Desprevenida, com a mente voltada para fora e o peso do cilindro na sua mão, com a atenção concentrada no tipo de risco que a pena ia deixar, se era um traço grosso ou um fio fino, Patrice baixou a ponta da caneta até o bloco de papel. De repente apareceu ali Ellen, no alto da folha, quase como resultado de escrita automática, ou melhor, no pleno sentido da expressão. Havia sido exatamente isso. Ela se deteve a tempo de impedir que o sobrenome fluísse da caneta. Estava já no primeiro impulso no alto de uma letra G maiúscula quando afastou a caneta do papel. "Deixe-me experimentar eu mesmo. Um instante." Sem avisar, Bill pegou a caneta e o bloco de volta antes que ela pudesse fazer qualquer coisa para destruir ou alterar o que estava escrito no papel. Se Bill viu ou não, ela não conseguiu saber. Ele não dera o menor sinal de coisa alguma. No entanto, estava ali, embaixo dos seus olhos. Ele deve ter visto, como poderia deixar de ver. Rabiscou uma ou duas linhas em letras cursiva e desistiu. "Não", disse ao vendedor. "Deixe-me experimentar aquela outra ali." Enquanto ele estendia a mão para a caixa, Patrice deu um jeito de habilmente arrancar a primeira folha do bloco, com o perigoso nome Ellen escrito. Embolou o papel na mão, às escondidas, jogou-o no chão. Então, com atraso, se deu conta de que isso talvez tivesse sido ainda pior do que deixar a folha onde estava. Pois, em todo caso, sem dúvida alguma, Bill já vira aquilo, e agora ela apenas chamara a atenção para o fato de que não queria que ele tivesse visto. Em outras palavras, ela com certeza havia se prejudicado, primeiro ao cometer o erro, depois ao se empenhar tanto para encobri-lo. Enquanto isso, o interesse de Bill pelas canetas havia murchado repentinamente. Ele olhava para o vendedor, prestes a falar. Patrice quase podia adivinhar o que estava a ponto de dizer, se eu tivesse dito. Sua expressão transmitia a ideia de forma bem clara. "Não importa. Passo aqui de novo numa outra hora." Mas então, em vez disso, Bill voltou os olhos para ela e, como se lembrasse da necessidade de manter algum tipo de conduta plausível, falou afobado, quase com indiferença. "Tudo bem, pronto. Vou levar esta aqui. Mande para o meu escritório mais tarde." Bill mal olhou para a caneta. Não parecia ter importância qual delas estava comprando. "É isso", Patrice mesmo refletiu, depois de ter feito tanta questão de que ela entrasse com ele, para ajudá-lo a escolher uma caneta. "Vamos?", indagou Bill, um pouco reticente. A despedida dos dois foi tensa. Patrice não sabia se por causa dela ou dele, ou era apenas efeito da sua imaginação, mas lhe pareceu faltar dessa vez a espontaneidade animada do seu encontro poucos minutos antes. Bill não agradeceu por ela ter ajudado na escolha da caneta, e ela pelo menos sentiu-se grata por isso. Mas os olhos dele de repente se mostraram distantes, distraídos, ao passo que até pouco antes, ao longo de toda a conversa, estavam inteiramente voltados para ela. Viravam para cima, parecendo dirigidos para o topo de um prédio, ou viravam para o lado, parecendo voltados para o final da rua. Olhavam para tudo, exceto para ela. Mesmo no instante em que Bill disse: "Seu ônibus chegou", e levou-a pelo braço para o ônibus e, de onde estava, estendeu o braço para pagar a passagem ao motorista. "Até logo. Boa volta para casa. Vejo você de noite." Tocou com o dedo no chapéu, parecendo ter se esquecido dela antes mesmo de dar meia volta, seguir adiante para cuidar dos seus negócios. De algum modo ela sabia que a verdade era exatamente o oposto. Sabia que Bill, mais do que nunca,
Estava consciente dela, agora que parecia mais indiferente. A distância interpôs-se entre eles e isso foi tudo. Petri se olhava para o seu colo enquanto o ônibus a levava ao lado das calçadas apinhadas de gente. Curioso como um cenário podia mudar tão depressa. O mesmo cenário, passeio ensolarado e os consumidores alvoroçados já não eram mais agradáveis de ver. Se fosse um teste premeditado, uma armadilha, mas não poderia ser isso. Pelo menos disso ela estava segura, embora não a deixasse satisfeita. Ele não poderia ter sabido de antemão que ia encontrar-se com ela ali, que iam caminhar juntos como fizeram na direção daquela loja de canetas. Na hora em que Bill saiu de casa, naquela manhã, nem ela mesma sabia que viria ao centro da cidade. Isso ocorreu mais tarde. Assim, ele não podia ter ficado ali à espera, a fim de abordá-la. Isso, pelo menos, fora espontâneo, puramente acidental. Mas talvez, enquanto caminhavam lado a lado, ele tenha deparado com o letreiro da loja e lhe veio a ideia, agindo então de improviso, no calor da hora. Naquele momento deve ter passado pela cabeça de Bill aquilo que muitas pessoas dizem, que só agora vinha à mente dela. Quando as pessoas experimentam uma caneta, invariavelmente escrevem o próprio nome. É quase compulsório. E, no entanto, mesmo no caso de um teste não premeditado, improvisado na hora, como for aquele, já deveria existir latente na mente de Bill alguma vaga suspeita em relação a ela. De um modo ou de outro, ou a ideia não se teria apresentado ao seu espírito. Sua burra, disse para si mesmo, com amargura, quando puxou o cordão acima da sua cabeça e se preparou para descer do ônibus. Por que não pensou nisso antes de entrar na loja com ele? O que adiantava entender as coisas com atraso? O que adiantava? Uma ou duas noites depois, o paletó de Bill estava pendurado nas costas de uma cadeira e ele não se achava na sala. Ela precisava de uma caneta para alguma coisa, ao menos foi a desculpa de Petri para fazer aquilo. Procurou o bolso e retirou a caneta tinteiro que encontrou enganchada ali. Era de ouro e tinha as iniciais de Bill gravadas. Na certa, um estimado e bastante usado presente de Natal ou de aniversário, oferecido pelo pai ou pela mãe. Além disso, escrevia muito bem, não poderia funcionar melhor. Traçava uma linha clara, firme, homogênea. E Bill não era o tipo de homem que fizesse questão de ter duas canetas tinteiro. Fora mesmo um teste. Muito bem. E ela dera uma resposta positiva. Mais positiva do que ele podia esperar.